Olá, eu sou Luísa Purco, editora de regionais da Gazeta do Povo, e hoje a gente conversa com a deputada federal Rosângela Moro. Rosângela, muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade de conversar comigo e também com os leitores da Gazeta do Povo. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e deixo aqui uma saudação especial para os leitores da Gazeta do Povo. Muito obrigada. Rosângela, poxa, a gente está aqui, né, 2 dias depois de um acontecimento super importante, que foi o julgamento do seu marido, né, o Sérgio Moro, com uma absolvição. Então, primeiro, assim, eu queria que a senhora me falasse como que a senhora viu, né, esse julgamento, como que foi um alívio, como que a senhora, né, viu isso? Luísa, é verdade, faz 2 dias do que aconteceu a sessão de julgamento. É, Esse julgamento representa praticamente uma terceira eleição do senador Sérgio Moro, porque a primeira foi um enfrentamento quando ele mudou de domicílio. A segunda, a eleição propriamente dita, com quase 2 milhões de votos. E agora, finalmente, sacramentou, então, o resultado da eleição. A gente acompanhou todo esse julgamento com muita serenidade. A verdade, os fatos, as provas, a lei, o direito estavam do nosso lado. Claro que a gente preferiria não ter tido que responder a esse e aos demais processos, mas aconteceu e a gente acompanhou com muita serenidade e com muita confiança, né? Uhum. É, assim, durante o julgamento, né, como que a senhora se sentiu, assim, qual que foi o sentimento? Porque, assim, né, nós da imprensa e a gente acompanhando todos as repercussões sobre isso, não, era muito incerto, assim, né, o julgamento. A gente teve o caso do Deltan, que teve um resultado lá, em esfera regional e depois um outro resultado em esfera nacional. Então, para todos nós era muito incerto, assim. Como que foi para a senhora? Veja de novo, a gente tinha muita segurança porque a gente acompanhou toda a pré-campanha. Né? Tanto que, quando vamos voltar um pouquinho, quando veio a decisão do Tribunal do Paraná, o voto do relator ele foi muito profundo, ele foi muito robusto, ele analisou todas as argumentações, foi cuidadoso na análise das argumentações, das provas e dos fatos. E diante do julgamento do tribunal, a gente ficou ainda mais confiante que não poderia esperar outra resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Você mencionou, Luísa, o caso do Deltan, mas o caso do Deltan não guarda similaridade os fatos que foram discutidos naquele processo do Deltan e os que foram discutidos agora no processo do senador Sérgio Moro. Desde a decisão do tribunal no Paraná, ficou muito claro que não houve corrupção, que não houve caixa 2. O próprio Ministério Público do Paraná assim, restringiu a discordância, a parte controversa, né, para você enfrentar esse processo, na questão dos gastos da pré-campanha. E os gastos da pré-campanha foram feitos absolutamente dentro dos critérios legais, dos parâmetros legais existentes. Então a gente realmente estava muito confiante. É claro que, né, nós somos seres humanos, um pouquinho de ansiedade a gente tem, mas a gente estava muito confiante e a gente está muito feliz com o resultado. Falo por ele, falo por mim, pela nossa família e principalmente pelos quase 2 milhões de paranaenses que votaram nele. Não, perfeito. E a senhora acredita assim que essa guerra acabou ou ainda vão ter novos capítulos aí dessa história? Veja, agora está consolidada a decisão, né? Como eu te falei, eu lamento, eu vejo que esse processo, porque houve os atores que ajuizaram essa demanda, essa impugnação na Corte Eleitoral, por um inconformismo, porque eles perderam a eleição. Houve, né? Sérgio Moro ganhou a eleição. E, infelizmente, nessa tentativa de tirar a legitimidade da eleição dele, até desrespeitar os eleitores aqui do estado do Paraná,
Então, aconteceu tudo isso. Até falando em inconformismo, deputada, quem que a senhora acha que estava inconformado, né, com esse resultado das eleições? A gente vê até, de certa forma, um PL, que foi quem entrou com a ação, dividido, né? Veja, as lideranças do PL no estado do Paraná, uma delas é o Paulo Martins, ele tinha interesse pessoal nessa decisão, né, nesse processo, porque uma vez que ele seria ele ficou em segundo lugar, né, de votos como resultado das eleições, então ele teria interesse em, tipo, tirar o senador do tapetão e usou ação para isso, na perspectiva dele poder numa eleição suplementar, que não vai ocorrer, que ele pudesse, então, ser eleito um senador. Então, eu reputo isso nas lideranças locais do PL do estado do Paraná. Eu vi que o ex-presidente Bolsonaro se manifestou na imprensa pelo desejo de não recorrer quando da decisão aqui. Ficamos, né, claro, gratos a isso, mas o fato é que houve recurso pelo interesse das lideranças estaduais, porque ele era o candidato. Uhum. Como que é hoje essa relação sua com o ex-presidente Bolsonaro e com o Valdemar Costa Neto? Eu não tenho relação com o presidente Bolsonaro e eu não tenho relação com o presidente Valdemar Costa Neto. Eu nunca sequer conversei com o presidente Valdemar, eu não sou próxima. E do presidente Bolsonaro, a última vez que eu tive contato com ele foi quando o Sérgio ainda era ministro e nós fomos visitá-lo numa das cirurgias que ele tinha feito em São Paulo. Então já faz bastante tempo. E como que a senhora vê o futuro político da família com a absolvição do Moro no TSE? Veja, nós estamos no segundo ano dos nossos mandatos, né? Nós vamos assumir o compromisso, nós vamos honrar o compromisso assumido, né? Os eleitores depositaram em nós essa confiança. O meu foco é continuar desempenhando, né? A gente está com muito trabalho na Câmara dos Deputados e continuar exercendo esse mandato até o final dos dias. E creio que do senador também. O senador agora tem 6 anos e mais alguns meses deste ano para ele desempenhar as funções dele no Senado Federal, notadamente nas pautas dele de enfrentamento à corrupção, segurança pública, ele está trabalhando muito nas pautas de segurança pública e, claro, obviamente, em defesa dos interesses do Estado do Paraná. Então, eu acho o cenário político que eu vislumbro é esse. Continuamos exercendo os nossos mandatos. Em relação à repercussão, né, da transferência do domicílio eleitoral ao Paraná, assim, como que a senhora vê, né, essa repercussão e também o porquê dessa reação dos opositores? Justamente porque são opositores e os opositores precisam trazer. É um fato absolutamente normal, corriqueiro. Não sou a única pessoa que transferiu o domicílio eleitoral. E então eu vejo assim, fizeram disso, tentaram fazer um acontecimento justamente nessa imagem desse jogo político, de tentar desmerecer, de tentar descredibilizar, né? E isso foi só uma transferência de domicílio eleitoral. Sérgio não conseguiu, naquele ano passado, ser candidato pelo estado de São Paulo, ele mudou o título para cá. Tudo isso faz mais sentido para mim ficar perto dele, ficar perto da minha família, e eu mudei o título unicamente por essa razão. Mas é um fato absolutamente comum, né? Não sou a única que muda o título, mas como se refere assim à família Moro, daí causa algum alvoroço, mas com muita naturalidade eu vejo isso. E durante o julgamento, né, durante o julgamento do seu marido, tiveram alguns questionamentos, assim, como a necessidade de segurança e escolta para o senador e a sua família, né, na campanha, durante as ameaças do PCC. Como que a senhora avalia esses questionamentos? Eu acho esses questionamentos, até como a própria ministra Alexandre falou, esse argumento de usar esse gasto com segurança é, no mínimo, perverso, né? Porque é um país que vive numa polarização. Sérgio já tinha, como ministro da Justiça, isolado grandes traficantes, membros de PCC e dessas organizações,
E claro que havia sempre, desde então, aquele perigo com a proteção. Tanto depois, né, ficou o que todo mundo viu também, explícito o plano intencional do PCC, que chegou a alugar um imóvel perto, num bairro muito próximo da família em Curitiba, e depois, com a intenção de tá, o senador Sérgio Moro em algum momento, e depois as investigações também mostraram que havia quantidade de explosivos nesse imóvel alugado pelos criminosos e numa quantidade capaz de um prédio inteiro. Então, veja a dimensão que isso tomou, né? Isso para dizer que o gasto com segurança pessoal na pré-campanha não é só do senador Sérgio Moro, porque enfrentou o crime naquele momento da justiça. Para eles, justifica-se por essa razão, mas tem tantos outros pré-candidatos que também precisam fazer uso de alguma espécie de segurança. E é perverso, como o próprio ministro Alexandre falou, você computar esses gastos, né, com a segurança do candidato como gastos de pré-campanha, uma vez que não há essa restrição, essa vedação na legislação. Se assim houvesse, teria que adotar outro caminho, pedir uma autorização judicial em casos especiais, mas não há esse impedimento. Então, eu vejo assim que foi de todos os argumentos eram infundados, mas esse eu reputo como perverso, esse foi perverso. E, deputada, a gente vê agora, né, assim, a história da Lava Jato, de certa forma, sendo reescrita, assim, por meio de decisões, né, de alguns juízes. Por exemplo, a gente viu agora a nulidade absoluta de todas as investigações contra o Marcelo Odebrecht, né, que foram conduzidas, né, pelo seu marido, arquivamento de denúncias, né, de pagamento de propina. Como que a senhora vê isso, assim, né? A gente está vivendo um momento em que o combate à corrupção está sendo combatido. Como reverter esse jogo, né? A senhora que acompanhou ali ao lado dele essa batalha, né? E de repente assim a história ser virada para outro lado. Veja, faz 10 anos, né, que a gente viveu a Operação Lava Jato, de quando ela começou, que foi em 2014, né? De lá para cá não se vê mais condenação e processo de corrupção, como se a corrupção não existisse, né? Como se não existisse. Em relação a isso, a gente lamenta, porque a gente quer ver um Estado, o poder público, o dinheiro público bem empregado, né? As necessidades são muitas, já não tem dinheiro suficiente para tudo. E com a corrupção, falta muita coisa, falta muita alocação de recursos corretos. Isso é muito triste. A gente também se entristece com impunidade, porque nós, aí, como sociedade, poxa, não merecemos ver a impunidade como regra. E especificamente a Operação Lava Jato, ela deixa um legado, esse sentimento. Veja, as pessoas, até teve uma pesquisa esses dias de quem acha os resultados da Operação Lava Jato. É isso que as pessoas, o legado da Lava Jato é proprietário, correto uso do dinheiro público, a lei é igual para todo mundo, porque a pessoa poderosa, ela comete um crime, não é presa, não responde, ela não... ainda em relação à Lava Jato, ela, por mais que por questões processuais, né, e as decisões tenham sido revistas, que bilhões foram devolvidos, não que veio dinheiro se não veio corrupção, foram devolvidos. Teve delações, teve confissões, muitos foram presos, muitos também não foram presos, até por decisão de primeira instância, né? Apontam muito o dedo para o Sérgio assim, que ele condenava todo mundo. Não, ele absolveu muita gente por falta de prova, mas o fato é que foram questões processuais, procedimentais, e invocaram daí essas nulidades e estão anulando todos os processos. Então, assim, eu vejo com muita tristeza. Não é isso que quer, não é uma questão de criminalizar a política, é uma questão de a política, a Lava Jato mostrou, com aquelas pessoas mostrou-se criminosa, e a gente está falando de anulação, a gente não está falando de descondenação. Existiu, gente.
dinheiro foi devolvido, o triplex está lá, o sítio está lá. Então, não tem como fechar os olhos para isso. Então, e as pessoas percebem, a sociedade sabe, a sociedade percebe que, né, por questões procedimentais, de nulidade, alegada nas processões, reverteu tudo isso. Bom, daqui para frente, a gente não pode desistir do país, a gente não pode desistir do Brasil, né? Este governo não está preocupado com a pauta da anticorrupção. Esse governo não se preocupa com isso. Esse motivo, nesse governo, ainda que não se possa avançar com pauta propositiva de enfrentamento à corrupção, a gente avançar com não deixar retroceder dentro da normativa aquilo que é possível que a gente possa impedir, mitigar prejuízo, né? Se não podemos avançar no combate propositivamente, a gente tem a obrigação de tentar pôr freio no que é possível. Eu digo isso para você, que esse governo não se mostra muito preocupado com a pauta da corrupção, porque já propôs, bem no início do governo, já propôs mudança na lei das estatais, que é um marco legal importante para a gente garantir a independência, tirar as indicações políticas, e o governo vem justamente na contramão disso tudo, né? É um governo que vem nomeação dos amigos e dos compadres e dos companheiros, como eles gostam de dizer, sem fios. É um governo com muito ministério, é um governo interventor ao máximo, é um governo que está vindo para taxar, é um governo que está vindo para imposto, uma ânsia arrecadadora muito grande, é um governo que não está se preocupando em fazer cortes de despesa, gasto, equilibrar o orçamento, arcabouço fiscal, o governo já jogou no lixo. Então, a gente, né, no parlamento, oposição, mesmo não sendo, infelizmente, tendo a maioria, algumas coisas a gente conseguiu segurar, mostrar uma derrota para o governo, mas mesmo não sendo a maioria, mas a gente está lá trabalhando arduamente para não deixar passar nada que retroaja, cause um retrocesso, né, nos alcances que a gente teve até aqui como sociedade, em que pese essa força do governo. Eu não esperava nada diferente disso do governo, porque ele já foi governo em outros períodos e nesse, se não está tão ruim quanto, está até pior. Então, eu acho que se a gente não consegue avançar propositivamente, aprovando leis que enrijeçam o combate, o controle e desincentive a corrupção, a gente tem que pelo menos tentar segurar esses outros avanços, né? E com a legislação e nossa atuação parlamentar, a gente conter, minimizar aí um prejuízo que possa ter. Perfeito. A gente conversou com a deputada federal Rosângela Moro. Rosângela, muito obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Luísa, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você e obrigada aí por todos os assinantes da Gazeta do Povo por estarem conosco acompanhando a nossa conversa. Obrigada.